Fala pessoal, hoje estou aqui no primeiro episódio do FitCast com Barroso. Me chamo Luciano Barroso, para quem não me conhece, sou profissional de educação física há quase 18 anos que atuo na área, né? Sou empreendedor de coração e isso é um sonho que eu já tenho há um tempo, que seria montar esse podcast. E, graças a Deus hoje está saindo o primeiro episódio, né? Com a presença aqui de Paula, minha primeira convidada, Paula Maia, nutricionista. E Paula, se apresente pessoal, por favor. Então, sou Paula Maia, sou psicóloga e nutricionista funcional. E aí a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre nutrição, doenças autoimunes, né, como que se dá essa relação do intestino com toda a saúde integral. Então, estou bem animada para a gente começar essa conversa. Vai ser legal. Aguardem. Fala pessoal, eu estou começando um podcast hoje, FitCast com Barroso. Minha convidada especial de hoje é Paula, nutricionista. Ela vai falar um pouquinho da saúde da mulher, sobre emagrecimento. E vamos lá. Paula, qual é a diferença que muita gente não sabe sobre nutrição funcional e nutrição clínica, nutrição esportiva? Qual é a grande diferença que tem aí? Tá. Assim que eu imaginei, né, migrar para a nutrição, eu sou psicóloga, minha primeira formação é em psicologia, e aí eu imaginei em fazer a segunda graduação em nutrição. E assim que eu pensei, não, vou fazer a graduação, eu já imaginei que eu iria seguir o ramo da nutrição funcional. E ela difere da nutrição tradicional, por quê? Você deve ter pago algumas cadeiras, né, de nutrição, e aí, basicamente, a nutrição tradicional traz pra gente o quê? Que é importante a gente calcular calorias. Então, é uma dieta de emagrecimento. Vamos fazer uma dieta hipocalórica, né, RxD, 200 calorias aqui. Vamos fazer uma dieta hipercalórica, vamos aumentar uma hiperproteica. E aí a gente aprende basicamente o quê? Carboidrato, proteína, gordura, fibras, isso tudo é importante. Então, o alimento, por exemplo, tem vitamina A, tem vitamina E, tem vitamina C. E aí a gente vai aprendendo sobre isso. Então, ok. Os alimentos são ótimos. Se você pegar a composição de um leite de vaca, maravilhoso, ele é super rico em cálcio, por exemplo. Só que a nutrição funcional, ela vem com que a mais, vem com plus. É o que se fala muito, e a gente sempre ouviu muito falar, é sobre a questão que o leite é inflamatório. Isso foi durante muito tempo, ficou, não sei o que, tomou leite a vida inteira, porque leite agora é inflamatório. Isso. Né? E aí os estudos, eles vão surgindo justamente para isso, né? Para a gente ir aprendendo e evoluindo cada vez mais. Então, o que a nutrição funcional trouxe de muito novo é que, ok, os alimentos, eles são maravilhosos. Para quem? Quando? Eu consigo digerir, eu consigo absorver, porque para uma célula funcionar bem, para um metabolismo funcionar bem, para eu emagrecer, para eu ganhar massa magra, eu preciso ter nutriente dentro daquela célula. Mas para ter nutriente dentro daquela célula, eu preciso digerir e eu preciso absorver bem os nutrientes. Então, por exemplo, se eu tenho uma alergia alimentar a um leite de vaca, que ela vai se expressar no meu organismo como? Pode ser por ites, rinite, sinusite, amidalite, cistite, enfim, várias ites de repetição. É um sinal de que eu não estou digerindo bem aquela proteína. E não, isso não é só com leite, tem outras proteínas de difícil digestão. Então, tem a questão da lactose e da lactase, né? Exatamente. Então, a lactose, ela é o carboidrato do leite. E aí as pessoas podem ter intolerância à lactose, né? Não digerir bem esse açúcar, esse carboidrato. E chega lá mal digerido e isso pode causar uma inflamação. Mesma coisa com as proteínas de difícil digestão. Aí entra a soja, por exemplo, entra o glúten. E cada pessoa pode ser que tenha uma sensibilidade alimentar a um determinado alimento. Ou menor ou maior, né? Isso. E aí, se essas proteínas chegam lá mal digeridas no meu trato gastrointestinal, bactérias, fungos e outros micro-organismos vão lá fermentar essas proteínas de difícil digestão, né? Esses pedacinhos que ficaram ali no meu intestino, e isso começar com uma inflamação, que primeiramente é a nível intestinal, mas ela pode romper ali do intestino e se tornar uma inflamação sistêmica. Por isso que a rinite, a sinusite, porque ela saiu do intestino e aí migrou.
E aí, tem pessoas, por exemplo, que chegam no consultório e dizem, Paula, eu tenho uma enxaqueca há 5 anos, há 10 anos. E aí a gente faz, tipo assim, primeiro mês, retirou determinados alimentos, pum, sumiu. Né? E tem gente que se entope de remédio e nunca fica bom. Isso, exatamente. Por exemplo, ou faz só o paliativo. A gente vê muito com mulheres, por exemplo, com candidíase. Então, sei lá, 6 meses tomando aquelas medicações ali e não fica boa. Deu um espirro, o clima mudou, apareceu o fungo novamente, né? Isso é algo que compromete muito a saúde da mulher, né? Não só a saúde, mas a relação com o marido, com o parceiro, né? O bem-estar, isso mexe também com a parte emocional, né? Porque você não está bem. Ora, se você está o tempo todo estufada, se você está o tempo todo, né, enfesada, 15 dias, uma semana, 4 dias sem evacuar, por exemplo, ou com fezes amolecidas, quer dizer, isso vai tirando sua paz, e aí não é só uma questão de calcular caloria, né? Vem antes, a gente tem que arrumar a casa, tem que ver a base, a saúde daquela mulher, para aí sim, ela conseguir hipertrofiar, ela conseguir emagrecer, ela conseguir o objetivo que ela quer. Porque como... sei pouco, gente, mas alguma coisa eu sei na área de nutrição. Minha área, né, como sou profissional de educação física, sou personal trainer, mas a gente sabe que a absorção dos nossos nutrientes estão no intestino. Então, se a gente não absorver, a gente não consegue emagrecer, a gente não consegue hipertrofiar. Então, é evidente que a saúde do intestino ela é muito importante para o organismo inteiro. Isso. E a gente vê cada vez mais, eu me preocupo muito, porque eu estava até conversando hoje com uma pessoa da academia, né? E aí ele dizendo, fulana que estava aqui semana passada, uma menina que eu encontrei com ela semana passada, ela disse, Paula, eu tenho hipoglicemia durante o treino. Eu disse, será que você não está comendo, sei lá, algo que tenha um carboidrato de rápida absorção, que faz esse pico de glicose, essa insulina cai, né? Essa insulina sobe também, derruba essa glicose, né? Faz uma hipoglicemia de rebote. Será que você não está tendo isso durante o treino? Ela, não, mas eu não só como pão, eu como doce de leite e banana. Aí eu digo, tá aí, então provavelmente é isso. É muito carboidrato refinado. Você já teve ovário policístico, já teve algum problema que precisou tomar glifage e tal, porque aí eu já imaginei uma possível resistência à insulina, né? Que eu já tomei glifage, eu já tive ovário policístico. Eu disse, então... talvez isso daí, né? Esse pré-treino, ele não esteja adequado. Porque primeiro você vai precisar organizar seus níveis de insulina para você conseguir tolerar uma carga grande dessa de glicose. Será que você precisa de uma carga dessa? Porque assim, quando é uma pessoa que, né, que está num treino muito intenso, né? Aí pode ser que sim, mas um treininho assim de 50 minutos, talvez não... Não é, e a maioria das pessoas, elas não treinam intenso. Sim, elas não treinam... A maioria das pessoas entram e saem da academia do mesmo jeito. Não dá nem uma suadinha, né? Não dá. Aí o povo, não, mas é porque eu não suo. Não, é porque você não treinou intenso. Isso. Se você treinar intenso, você vai suar. Você pode suar menos, porque você tem uma sudorese menor. Mas não existe você treinar intenso e não suar. Isso, o seu corpo está eliminando toxinas. Você elimina pela respiração, você elimina pelo suor, você elimina pela urina e você elimina pelas fezes. Exatamente. Então não existe no treino a maneira mais normal é a transpiração. Isso. Então o seu corpo está ali, ele está reagindo, ele está botando tudo que de toxina para fora. Isso. E uma das coisas que a gente percebe é que dessas pessoas que têm uma dificuldade maior de suar é que às vezes pode ter um probleminha ali na tireoide, né? Então, essas pessoas que têm dificuldade... Tem uma menina que eu vejo, caramba, realmente você não sua muito. Ela, na aula de spinning, ela tem uma dificuldade maior em suar. E aí, de repente, eu imagino como é que será que está a saúde dessa tireoide, né? É uma probabilidade. Bem, outra pergunta aqui, que não quer... Quais são os princípios fundamentais da nutrição, né, funcional e essa aplicação prática que a gente tem no dia a dia do pessoal? Como é que a gente faz isso realmente? Porque muita gente, às vezes, não vou para nutricionista funcional, porque ela vai me passar comida sem isso, comida com aquilo, vai passar... Não, eu quero comer normal. Mas, gente, vocês têm que entender que se vocês não fizerem
uma dieta adequada para você, porque o primeiro princípio de qualquer coisa é individualidade biológica. Então não adianta, se você não fizer o que tem que ser feito, é retórico, né, isso? Mas é verdade. Se você não fizer, você não vai conseguir ter as respostas que você gostaria na sua saúde ou na sua performance. Então, tem que procurar um nutricionista específico para o que você quer. Se você tem problema de saúde ou você quer melhorar a sua saúde, você tem que procurar uma nutricionista clínica funcional, né? Porque ela vai, como a Paula falou aqui no início, ela vai lá dentro, ela vai escacaviar todo, vai ver seus exames, ver o que está baixo, ela vai fazer associação. Não é só ter aquela numeração que tem, glicose tem que estar no máximo até 100, mas aí ela vai associar a glicose com outro exame seu, porque os exames eles não podem ser vistos separadamente. Nosso organismo ele é complexo, então ele tem que ser visto como um todo. Tô certo, Paula? Já, tá certo, já respondeu, viu? Eu já respondi não. Então, é isso que você falou, né? Quais são os parâmetros que a gente usa no dia a dia no consultório? Essa história da individualidade bioquímica, ela é, né, o suprassumo da nutrição funcional, porque o que é bom para mim talvez não seja bom para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo, né? Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, isso foi visto em teste genético, certo? Então, por exemplo, meus filhos, eles podem consumir queijos que têm lactose, porque eles conseguem digerir, mas eu não consigo. Então, se eu for comer, é algo que, por exemplo, eu vou deixar para um final de semana, é algo que eu vou deixar de uma forma mais pontual, eu posso usar uma enzima, ou não, eu vou até não usar a enzima, mas eu vou ter que arcar com as consequências, né? Isso. E assim, essa história de... eu vou para nutricionista funcional, né? Ficou muito propagado isso, que vai ser uma dieta cara, né? Que vai ser cara, que vai ser difícil, que vai ter que retirar um monte de coisa. E, na verdade, o que a gente precisa é incluir. Incluir o quê? Fruta, legume, verdura, todos os vegetais, proteína, né? As raízes, tudo que Deus deu. Deus deu, né? A comida de Deus, né? O que vem da natureza. Isso. Porque, assim, quando se fala em dieta, em fazer um novo plano alimentar, né, em mudar o estilo de vida, as pessoas querem continuar com o mesmo hábito de comer o docinho ali todo dia, pós-almoço, né? De um lanchinho gostosinho que aqueça o coração. E muitas vezes é difícil a gente fazer essa transição. Né, daquela pessoa que passa ali na doceria 3 vezes por semana para comer um lanche à tarde. E aí, às vezes, a gente precisa... Não, tudo bem. Então, se você não vai comer, né, parar de comer o bolo para comer a tangerina, então vamos pelo menos passar desse bolinho aqui para esse chocolate 70%, ou desse bolinho aqui para um brownie, sei lá, com menos açúcar, né, com a farinha de castanha, de uma oleaginosa que não faça tanto pico glicêmico. Então, às vezes, a gente vai ter que usar estratégias diferentes para determinados públicos, né, Mas, então, a gente precisa avaliar a individualidade bioquímica, os exames também bioquímicos, sabendo que sinais e sintomas, eles são preponderantes, a clínica é muito soberana. Então, quando uma pessoa aparece para mim, por exemplo, com unha fraca, cabelo caindo, pele sem se recuperar, né, de ferimento, por exemplo, imunidade fraca, adoecendo muito, essa imunidade não está legal. Essa pessoa está provavelmente com desnutrição de micronutriente, de vitaminas e minerais, né? Às vezes ela está até acima do peso, tem sobrepeso, obesidade, mas ela está desnutrida, porque ela não está conseguindo absorver o que ela está comendo, ou ela nem está comendo, né? Então, é muito daquelas comidinhas de lanchinho, de pacotinho, né? De ultraprocessado. Então, a gente precisa fazer uma anamnese bem feita, avaliar tudo isso. Essa pessoa está conseguindo dormir? Essa pessoa, ela tem alteração de humor frequente, né? Aquela pessoa, por exemplo, que antes da menstruação, ali, uma semana antes, está com uma TPM que ela sai do normal, né? Sai daquela coisa, né? De estar um pouquinho mais ansiosa, melancólica, né? Ela está extremamente irritada, ou seja, os neurotransmissores, eles não estão sendo produzidos de forma adequada. Por quê? Porque quem é que produz neurotransmissor? Todas as moléculas do nosso organismo, elas são produzidas através de nutrientes. Então, eu tenho magnésio suficiente, né? Eu tenho, por exemplo, glicina, que é um aminoácido, que vai ser transformado em GABA, por exemplo.
eu tenho glicina suficiente, eu tenho nutrientes suficientes para fazer meus neurotransmissores, meus hormônios. Essa tireoide, ela não está legal porque tá deficiente em vitamina A, por exemplo, em ferro. Ou seja, a gente vai fazendo toda essa avaliação para que o plano alimentar e, se for necessário, uma suplementação sejam assertivas. Entendi. Explica para o pessoal a parte de micro e macronutrientes de uma forma bem simples, porque a maioria das pessoas, eu sei lá o que danado é micro, o que é macronutrientes, mas é um básico que a gente, pessoal, as pessoas comuns, elas precisam saber que faz parte da alimentação, os micros e macronutrientes, e a gente precisa realmente ter na nossa alimentação diária os dois, não é só um. Então, como ela falou, às vezes a pessoa está com déficit nos micronutrientes. Isso. E às vezes a gente não sabe o que seriam esses micronutrientes. Isso. Então, os macronutrientes, que aqui são? Proteínas, gorduras, carboidrato. Basicamente esse e a fibra entra aí, mas basicamente esses três. Os micronutrientes são vitaminas e minerais. Quais são? Vitamina A, E, D, K, o magnésio, ferro, as vitaminas do complexo B todas. As vitaminas do complexo B, elas são muito importantes para várias transformações, várias produções do nosso organismo. Dentre eles, a produção de neurotransmissores. Então, por exemplo... Às vezes a pessoa está com perda de memórias curtas, aí a pessoa brinca logo, eu tô com Alzheimer. Ou não. foi o Covid? Mas normalmente é só alimentação, simples. E a má alimentação e a falta de exercício físico. Isso, então, e um sono também, às vezes o sono mal, né? Um sono inadequado. Que gera um pico de estresse muito grande. Então, a questão dos micronutrientes que ela falou, frutas, verduras e legumes. Isso, tudo que tem cor. Assim, se o brasileiro tiver, ele teria que ingerir pelo menos de 3 até 5 porções de frutas, não é isso, Paula? Exatamente. Por dia. É sua saúde. Você só vai conseguir obter de novo, mais uma vez, que é o que a gente sempre busca. Saúde, emagrecimento, alta performance, se você tiver saúde. Exato. Se você estiver bem nutrido, né? Então, porque senão acaba aquela pessoa, por exemplo, que treina uma semana, treina 2, cai com a gripe, cai com a virose. Não consigo aumentar aqui a carga, não. Porque sempre vai... Eu era assim. A imunidade sempre baixando. Eu tinha deficiência de ferro bem grande. E aí, eu lembro que, eu treinava 15 dias. Quando eu tava começando no gás, agora eu vou pegar pesado. Vinha a virose. Então, esse é um dos sinais que você não está bem nutrido. Tem alguma coisa ali. É quando você vai, pega exame bioquímico, batata. Ou, mesmo que não dê no exame bioquímico, porque às vezes tá até no sangue, mas não tá entrando na célula. Aí a gente vai ver pelo sangue, colher o sangue, tá ali. Até é ok. Mas não tá entrando na célula. Por que não tá entrando na célula? Às vezes é porque aquela pessoa tá com algum metal tóxico no corpo, por exemplo. Metal pesado. E aí, por exemplo, o que é metal tóxico? Mercúrio, chumbo, cádmio, enfim. Se eu tenho algum desses ou alguns desses altos no meu organismo, eles vão ter afinidade ali na membrana celular pelo sítio, pelo lugar que um mineral desse, por exemplo, estaria. O magnésio, por exemplo. Então, não entra magnésio na célula como deveria entrar. Tá no sangue, mas não entra na célula. Entendeu? E a pergunta que eu gostaria de fazer, Paulo, é a questão da inflamação intestinal, certo? Sim. A experiência que eu tenho hoje, 18 anos, e vejo dentro da academia, existe, por exemplo, as magrinhas, existe até as gordinhas, né? A forma carinhosa, o pessoal está falando. Mas o que acontece? O que eu vejo dentro da academia às vezes, muitas magrinhas, não só pela falta de postura e falta de fortalecimento do abdômen transverso. Pessoal, para quem não sabe o que é abdômen transverso, certo? É um abdômen que fica embaixo do reto abdômen, dos gominhos. É uma musculatura que ela segura as vísceras, né? Seu intestino, seu estômago, seu pâncreas, seu fígado. Então, ela reveste todinha.
muitas pessoas, principalmente mulheres, elas têm essa musculatura enfraquecida. Algumas mulheres têm enfraquecida porque nunca treinaram, outras porque tiveram filhos e tiveram uma diastase, né? Mas também tem muita questão que às vezes você vê que a mulher ela não tem gordura, né, subcutânea, que é a gordura da pele, embaixo da pele, adiposa, mas ela tem um abdômen, que a gente chama aqui no pé da barriga, abaixo do umbigo, muito dilatado. Isso normalmente se deve, creio eu, e aí ela vai responder, sobre a questão da inflamação do intestino grosso, não é isso? Ou delgado? Não sei. Essa é a pergunta. Né? Pode ser dos dois. Quando enfim, pode ser um processo inflamatório ali. Mulheres que têm muita distensão abdominal, né? Gases, distensão, empachamento, pode ter uma relação ali com supercrescimento bacteriano, aí sim seria no intestino delgado, porque as bactérias, elas moram, o habitat delas natural é o intestino grosso, lá embaixo. Tem bactérias no intestino delgado também. Mas o natural delas é realmente elas ficarem ali no intestino grosso. Mas nem todas são vilãs, não é isso? Não. A gente precisa delas. Precisa. Nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo, né? Que nós somos... Sério? Nós somos uma bactéria, hein, gente? Exatamente. O que eles dizem é que nós somos bactérias vivendo, né, em um corpo humano, mas somos mais bactérias, inclusive, do que humanos. Sabia não. E aí, esse intestino delgado, ele não é para ter tanta bactéria assim, mas por algum motivo, ou alguns motivos, essas bactérias, elas sobem do intestino grosso para o intestino delgado. O que, Paula? Proteínas mal digeridas, que a gente tinha falado anteriormente, né? A lactose, por exemplo, né, que é o carboidrato do leite, ou seja, elas vão atrás de substrato, de alimento. Ou, por exemplo, uma constipação de longa data, né, esse intestino mais parado, essas bactérias elas vão migrando. Enfim, tem várias causas. A disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias, né, entre os micro-organismos, na verdade, desse intestino, também causa estufamento, gases. Que desequilíbrio é esse, Paula? Por exemplo, se eu tomo por muito tempo antibiótico, corticoide, anti-inflamatório, medicações diversas, anticoncepcional, se eu tenho um estresse ou alimentos, né, com alta carga de químicos ali, pode ser que haja um desequilíbrio nesse intestino e haja uma proliferação das bactérias patogênicas, né? As bactérias que são malvadas. Malvadas, que fazem mal ao nosso organismo. Exatamente. Então, isso pode gerar essa distensão, esse empachamento, esses gases. Pode ser que haja não somente supercrescimento de bactérias, mas supercrescimento de fungos. E isso é muito negligenciado, né, hoje, porque muitas vezes, entre homens e mulheres, você não tem muito sintoma. Eu tenho uma candidíase, como a gente tinha falado. Mas muitas vezes não tem. E esses sintomas vão ser os mais diversos possíveis. Desde aquela pessoa que é mais cansada, mais fadigada, com esse intestino mais irritado, né? E não vai ter aqueles sintomas que são clássicos ali. Então, fica muito difícil de investigar e de tratar, né? E geralmente é negligenciado. Mas, sim, esse estufamento pode ser por uma má digestão. E a questão do câncer, né? É uma coisa que, quer queira, quer não, a maioria da população... Maioria não, desculpa, gente. Mas a população, ela tem um índice elevado de câncer, e principalmente por nível de estresse, má alimentação, sedentarismo e por aí vai. Então, assim, a gente sabe que a mulher, ela, por natureza, ela sofre mais de constipação. Sim. Né? E aí, como ela estava explicando, a questão das bactérias patológicas, elas vão subindo atrás dos nutrientes, né? Porque elas precisam se proliferarem, então elas vão buscar no seu organismo. Então, a questão do câncer de intestino, que é uma coisa que tem também do reto, ela tem acontecido, tem aumentado, porque a gente vive numa sociedade hoje que a gente tem muita química em tudo, e é o que você falou, a questão da química. Quanto menos química a gente utilizar, seja de alimentação, ou para passar na nossa pele, ou no nosso cabelo, né? Menos a gente vai sofrer. Como ela falou, os alimentos de Deus, que vêm da natureza. Só que é difícil, a gente vive uma sociedade hoje louca,
corrida, né? E acaba fazendo com que a gente se alimente do que é mais fácil, né? Isso. Então, a pergunta para ela seria justamente, eu acabei meio que, não sei se respondendo da forma melhor, mas ela vai responder melhor, essa questão dos cânceres. Na verdade, não é só do intestino, né? Tem a questão do câncer de mama. Então, como a gente está no Outubro Rosa, muito focado hoje aqui para falar para vocês, mulheres, né? Isso. Então, o câncer ele tem uma relação com predisposição genética, né? E aí, quando se vai avaliar, né, a maioria né, esse desenvolvimento do câncer, o que se vê é que a probabilidade genética ali, né, aquilo que você recebe no seu código genético, ele vai ter uma importância, mas o ambiente, né, é o que vai determinar se você vai desenvolver ou não, e eu diria que isso para qualquer outra doença. A genética ela tem uma importância, sim, mas a epigenética, né, que vai além da genética, é o que vai ser determinante, né, na condição da proliferação da doença mesmo, né, do surgimento da carcinogênese, enfim, para o câncer, mas pode ser para doença autoimune e para outros tipos de doença. Paulo, deixa eu lhe cortar só um pouquinho. Fala pro pessoal o que é epigenética. Bem, eu quero agradecer, e ela vai lembrar também, vai lembrar não, ela sabe, a Rita Castro, que me apresentou o que é nutrição funcional, né? Uma nutricionista grande, né? Foi professora de Paula, é uma excelente professora, uma excelente profissional. Foi quem me apresentou, né? Também esse mundo. Então, ouvi muito falar o que era epigenética, mas a maioria de vocês não sabe. Então, falei, Paulo, o que seria epigenética. Tá joia, falo sim. Então, a epigenética, como o próprio termo fala, né? Epigenética, ou seja, é além da genética. O que é isso? Fatores ambientais, eles podem predispor, né? Eles podem ligar ou desligar o meu código genético, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que na minha gestação, eu tenho genes para resistência à insulina. E na minha gestação, eu comi mais doces, mais carboidratos refinados, tive uma alimentação mais inflamatória na gestação, fumei, enfim. Os meus filhos, apesar deles terem a genética ali para resistência à insulina, eles vão ter uma predisposição muito maior para desenvolver na idade de adulta essa resistência à insulina, essa diabetes tipo 2, pelo que eles viveram dentro do útero. Certo? Entendi. Então, o ambiente vai fazer com que essa predisposição, que acenda muito mais fácil esse gatilho da genética. Então, nós vamos nascer e morrer com aqueles determinados genes. Porém, é o ambiente que vai dizer se eu vou ascender para uma doença ou se eu vou desligar esses genes para uma doença, certo? Então, essa é a história do câncer. É uma das histórias do câncer, né? O câncer é multifatorial, mas ele tem uma predisposição genética e se eu estou em um ambiente, por exemplo, né, que pessoas fumam, por exemplo, se eu tenho mais exposição ao sol, por exemplo, câncer de pele, né? Uma exposição ao sol, assim, né, de muito tempo, uma exposição crônica que vai fazer com que essa pele, ela se oxide, né, que tenha uma inflamação ali maior. Se eu tenho deficiência de vitaminas e minerais que são protetores, porque o organismo ele foi feito para tolerar, mas, como você falou, é uma carga de químicos muito grande, né? É um estresse crônico, as pessoas não têm tempo de mastigar ou não querem ter tempo, perder tempo com isso, com a alimentação. Então, elas comem de qualquer jeito, elas mastigam de qualquer jeito, elas querem uma coisa só para engolir. Tem que engolir, ponto. Exatamente. O sono, né, altera, você fica no tablet, no celular, né, na Netflix, até altas horas, no outro dia tem que acordar para trabalhar cedo. Tem um sedentarismo muito grande, né, na maior parte das pessoas, e quando você vê, juntou isso tudo, juntou com gatilho emocional, desenvolveu doença,
certo? Essa exposição a químicos que é muito grande, né? Então tem prótese de silicone, tem tintas, tem um em gel, né? Tem esses produtos de limpeza. Todo dia um cheirinho novo em casa. O próprio desodorante, hoje a gente usa muito mais aerosol, Exato. que é cheio de metal pesado, cheio de química. Exatamente. Então são muitos produtos que a gente tem e uma dificuldade em detoxicar muitas vezes esses produtos. Por quê? Porque fígado ali está sobrecarregado. Pós-pandemia, se aumentou muito o consumo de bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica. E eu acho engraçado porque tem pessoas que dizem, não, tudo bem, você pode beber, você só não coma, pra você não engordar, né? Então, você enche a cara no final de semana, não come nada para não engordar. E aí, esse fígado fica sobrecarregado. Então, como é que eu vou eliminar esses metais? Como é que eu vou eliminar, né, todas essas toxinas ambientais e as próprias toxinas que eu produzo dentro do meu corpo? Porque nós produzimos, né, também pelo final do metabolismo ali. Então, a gente precisa eliminar bem. E, às vezes, a gente até elimina, porque se não eliminasse, estaria todo mundo morto. Porém, o câncer é uma doença dessas de que, tem alguma coisa ali que não está sendo eliminado. A barreira ali, que era para me proteger, os guardas, que é a P53, por exemplo, é um desses, né? Essa proteína. Falhou como se falhou ali, né? A segurança agora lá em Israel não falhou, não entrou ali, o inimigo não conseguiu entrar. É exatamente isso que acontece com a carcinogênese. Nosso sistema de defesa, nossa imunidade, ela falhou. Então, tem a questão genética, ok, mas tem a epigenética é onde ela pesa mais. Sim. Eu nasci... É a mesma coisa quando a gente diz assim, você nasceu na favela, você vai ser um criminoso, você vai ser um traficante. Não, a gente sabe que o meio, ele influencia, seria a epigenética. Mas vai depender de como você vai lidar com isso, como é que você vai tratar isso na sua vida e levar para a sua vida. Se eu tenho predisposição, se na minha família tem uma predisposição, tem câncer de mama, tem câncer disso, tem câncer daquilo, será que eu vou fazer tudo para que realmente eu tenha também? Não. Eu vou procurar meios para que eu não acenda, né, essa questão do câncer. Então, é simples, é básico de se pensar. Né? Só é difícil de fazer, né? Porque quando a gente vai mudar hábito, é onde o bicho pega. Porque quando você diz, né, não, você vai ter que treinar agora 5 vezes por semana, você vai ter que fazer um aeróbico tantas vezes por dia, você vai ter que parar agora de tomar sua cerveja no final de semana. Por quanto tempo que eu vou ficar? Não, parece que você é sentença de morte. Na verdade, é uma sentença de vida que a gente está dando, né, para o cliente ou para o aluno. Exato. Mas para eles é uma sentença de morte. Tipo assim, não, mas sexta-feira, uma cervejinha e tal, não sei o que lá. Gente, exato. O excesso de álcool, seja ele qual for, ele gera o processo inflamatório. E aí... então, a mudança de hábito é o mais difícil, assim, que eu vejo, né? As pessoas, elas precisam e querem, muitas vezes, estar ali de mão dada com alguém, né? Pra me ajude a mudar, né? E muitas têm essa dificuldade mesmo, assim, de até encontrar prazer. Eu falo muito, precisa de hobby. Precisa encontrar. Eu falo muito isso, inclusive, acho que nas minhas redes sociais. É o que eu tento bater, assim. Hobby. Para não colocar só na alimentação aquele prazer, né, na sua vida. Porque muitas pessoas dizem, não, eu como para aliviar, né? Eu cheguei em casa estressada, cansada. Não, eu preciso comer. E muitas vezes você não precisa daquilo. Você quer, né? Isso. Se satisfazer. Então, vá ler, enfim... Vai estudar, vá investir em você, na sua autoestima. Porque quando você está bem, você não precisa de coisas artificiais, né? Para que você se sinta melhor. Voltando para falar, você estava falando na questão da bebida, né? No final de semana o pessoal bebe e tal, aí não quer comer, né? Porque, eu vou engordar. Às vezes não quer comer porque, se eu comer eu não vou conseguir beber. Gente, como ela falou, a questão da alimentação... ela é importante porque ela ajuda até a diluir o álcool no seu organismo, no seu sangue. A questão de, o pessoal só fala, a cada taça de vinho você toma uma taça de água. Não é só para o vinho, para qualquer bebida, né? Você está ajudando a diluir. Às vezes, se uma pessoa que comeu e outra pessoa que não comeu, né, durante uma cachaçada, a pessoa que comeu
provavelmente ela não tem a ressaca, e a que não comeu, ela vai ter, porque o fígado está sobrecarregadíssimo, ele tá desidratado, ele não teve uma alimentação para diluir na digestão, né? Começa pela boca, depois pelo esôfago, depois pelo estômago. Então, quando você está alimentado, isso aí vai melhorar muito a questão da sua ressaca ou não ressaca. Então, é importante que você se alimente. Se você não quer deixar de beber, mas se alimente. Isso é uma dica essencial. Não deixe de comer e de se hidratar enquanto você toma a sua cachaça. Isso. E assim, esse consumo de bebida alcoólica interfere muito nesse processo de ganho de massa magra, De emagrecimento. né? De emagrecimento, né? Na própria inflamação intestinal. Então, um dos que são inflamatórios para o intestino é o álcool. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que está querendo tratar ali uma desbiose, como é que eu vou colocar álcool, né? E tem muitas pessoas que dizem, Paula, como é que é o hábito intestinal? Não, é bom. O meu hábito intestinal só fica ruim na segunda-feira, porque geralmente eu comi muito mal, né? E saí, enfim, fui para restaurante, lá, comi e bebi. E aí algumas pessoas dizem, quando eu bebo cerveja, o negócio fica feio. Né? Ou seja, tem algo ali. Será que é a bebida porque é fermentada? Será que é por causa, né, dessa proteína do glúten que está ali na cerveja? Será que um outro tipo de bebida não seria mais interessante para esse momento, enquanto a gente está... O álcool vai inflamar, ok. Mas será que não é mais interessante, né, a gente trocar a cerveja por outra bebida, um destilado, por exemplo, para que a gente tenha menos impacto nesse intestino, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. E conversado, né? Com certeza. E qual a dica que você dá, certo? A dica que você dá para a pessoa que quer realmente começar a mudar? Paulo, o que é que eu faço? Por exemplo, agora eu não tenho condições de ir a um nutricionista, ou não tenho condições de fazer uma dieta funcional bem equilibrada, tal. E às vezes, claro, quem tem condição financeira é ótimo, né? Sim. Mas ela precisa e quer mudar. Qual é a maneira mais fácil dela começar a dar esses primeiros passos para ter uma vida mais saudável e ela comece a tratar doenças, as ites, as coisas mais simples, a rinite, a sinusite, né, a gastroenterite e por aí vai. Tá. Então, a primeira coisa que eu diria é para você se conhecer. Autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é poder, né? Então, se conheça, aumente consciência do seu próprio organismo. Quando eu como isso, como é que eu fico? Logo depois do almoço, me dá sono? Eu fico mais energia? Como é que eu fico? Minha barriga cresce? Eu fico com distensão? Eu fico com gases? Não fico? Estou super bem? Então, quais eram os alimentos que estavam ali? Você vai começando a hackear a sua saúde, né? Começa a anotar. Pega e começa a anotar. Pô, eu tô mal. O que que eu comi aqui que eu tô mal? Vou anotar. Porque realmente, é o que ela está falando, o autoconhecimento é importante. Só que a vida da gente é muito corrida e a gente vai esquecer. Tu começa a anotar, seja no celular, seja no papel, vai anotando. Naquele momento que você passou mal com alguma coisa, começa a analisar o que você comeu, ou no almoço, ou no café da manhã. Analisa. Paulo vai dizer sobre isso, a questão do tempo de absorção dos alimentos, porque às vezes a pessoa terminou de almoçar e faz... Ai, tá me dando barriga vontade no banheiro. Aí diz, foi o almoço. Não, gente, não é almoço, né? Provavelmente pode ser uma coisa no seu café da manhã ou até às vezes na janta do outro dia. Não é o almoço. O almoço ainda está no seu estômago, sendo processado. Então... né? São aqueles alimentos que estavam ali. Mas há uma sinalização inteligente do organismo. Às vezes você comeu algo e imediatamente lhe dá uma azia, lhe dá uma coisa ruim. Ou tem algo diferente que acontece ali, né? E aí há uma sinalização inteligente, né? Dos receptores ali, por exemplo. Eu tenho um receptor, vamos dizer, eu tenho um receptor de doce. Na língua eu tenho um receptor de doce no intestino. E há um mecanismo, como se fosse um telefone sem fio que passasse. Então, pode ser que até você tenha alguma sensibilidade. Deu uma sensibilidade alimentar ali, inflamou essa parte intestinal, já se manda mensagens, né? Através de hormônios, de enzimas ali para o organismo todo e pode ter uma reação. Mas... O que era que a gente estava falando? Sobre justamente a pessoa que ela
Sim, se como se conhece, né? O que é que a pessoa precisa fazer para... se não tem condição, né, de ir na consulta e tudo mais. Então, o que é que a pessoa precisa fazer para ter uma vida mais saudável, né? Emagrecer de uma forma mais saudável, é isso? Ou só ter uma vida mais saudável? Não, eu acho que o emagrecer ele já vem com a vida saudável. Consequência, né? Gente, emagrecer não é perder peso, não. Não é só perder peso, né? Emagrecer significa perder gordura, né? Se manter com massa magra ou até hipertrofiar, que é o ganho de massa magra. Porque muita gente associa a perda de peso na balança com emagrecimento. Não significa isso. Quer dizer, é um emagrecimento, só que não é saudável. Você pode estar perdendo músculo aí. Então aí vale sim uma avaliação física, ou com um profissional de educação física, ou com um nutricionista, né? A gente tem vários métodos de avaliação hoje em dia, graças a Deus, métodos indiretos, né? Que seja com adipômetro, né? Que é aquela pinça que tem muita gente tem medo de dizer, meu Deus, você vai me beliscar com isso aí, cruz credo. E tem a questão das bioimpedâncias, cada vez tem ultra, não é, Paula? Que tem gente tem hoje. Ultrassom. Hoje já tem com ultrassom que não existia há alguns anos atrás. Então, é por aí. Isso. Então, primeira coisa, autoconhecimento, né? Segunda coisa, você poder evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que estão por muito tempo na prateleira do supermercado, tá? Aqueles alimentos que não estragam nunca, né? Que ficam 6 meses ali e tá tudo bem. Então, reduzir ultraprocessados. O que são, Paulo, ultraprocessados? Biscoito, macarrão, farinha, pão, bolacha, aqueles iogurtes cheios de açúcar, né? Alimentos, o suquinho de caixinha, que ali, quando a gente vê, é o danoninho de morango, a gente acha que tem morango, ali não tem nada de morango, ali é só corante, química, açúcar e aromatizante. O suquinho é a mesma coisa, de caixinha. Então, a gente ir para comida de verdade e menos industrializado. Fazendo isso, já tem pelo menos 60% aí do jogo bem feito, né? E observando, quando eu como carne vermelha, eu fico ok? Não fico ok. Então pode ser uma hipocloridria, baixa acidez no meu estômago, eu não digiro bem essas proteínas, eu não fico legal. O que é que eu posso fazer? Melhorar, mastigar mais, né? Ter mais tempo para essa mastigação. Parar de comer olhando o telefone, resolvendo bronca, tendo estresse. Então, são coisas básicas. É porque, às vezes, é muito difícil a gente olhar para o básico e dizer ele funciona. Mas é o básico. É o básico. E, às vezes, não é nem só que achar que funciona, é porque a gente próprio não percebe. Sim, a gente não percebe. A gente foi se distanciando, a né? A gente vai, a vida se torna assim uma loucura e a gente vai, e a gente não percebe que são coisas simples. Que a hora da refeição é uma hora sagrada, que os pais da gente falavam. Olha, a hora da refeição é sagrada. Não é a hora de você estar vendo TV, não é hora hoje em dia tem o celular, não é? Isso. Você não dá para o seu filho, não é para você estar, nem dar o exemplo de você estar no celular na hora da refeição. A refeição é um momento que você precisa se concentrar para aquilo. Você vai receber um nutriente, seu corpo ele tem que estar em equilíbrio, em paz, em harmonia, para que você absorva da melhor forma possível aqueles nutrientes. Então, isso daqui é bom para muita coisa, mas é péssimo para muita coisa. Isso. Porque é ali naquele momento que você vai liberar enzimas digestivas, o ácido clorídrico, né? Vai mandar essa informação para que o alimento precise ser digerido e ser bem absorvido, né? E se eu não estou conectada ali, a coisa fica desconectada. Outro ponto importante que é fundamental, como eu já vi você falando aí várias vezes, nesse mundo que a gente vive, tá uma loucura. A gente vive correndo, né? Nós não temos tempo. E uma das coisas que a gente precisa é parar e dar um passo para trás, respirar. Né? Porque o que a gente tá vendo aí são pessoas extremamente sobrecarregadas, né? Com a síndrome de burnout aí, né? Todo mundo explodindo, é o novo normal. Né? As pessoas não têm tempo e aí realmente parar e pensar o que é que tá acontecendo aqui, né? Então, eu fui para um retiro agora com Rita. A gente ficou lá 5 dias. Foi onde?
lá na Bahia, na Península de Maraú. Ela está fazendo esses retiros lá, que são bem interessantes. E aí a gente fez algumas práticas que foram bem bacanas, práticas realmente de resiliência, né? Ela trouxe essa proposta do biohack, que é hackear a sua própria biologia, para ser mais enxuta, assim, mas é hackear a sua própria biologia. E aí a gente teve ferramentas muito bacanas, né, de resiliência mesmo. Então, a imersão no gelo para fazer aumento de dopamina. Isso eu vi, né? você postou. Aumento de dopamina, que é o neurotransmissor do foco, da motivação, da energia, né, de eu vou lá e vou fazer. Então, a gente faz essa ativação muito rápida. E da norepinefrina também, então reduz dor. Então, a gente fez algumas práticas, mas foi muito interessante, porque eu cheguei lá assim, tô agitada, quero aprender muita coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Com toda a bagagem. Calma, desacelera. Com toda a bagagem que eu vinha, né? Sem dormir direito, porque tinha que dar conta de fazer dieta de menino, né? E quando eu cheguei lá, assim, no segundo dia, aí a gente fez uns testes, né? Para ver o sistema nervoso autônomo. E aí a gente avaliou no primeiro dia, avaliou na saída. O estresse, reduziu. E quando você reduz o seu estresse, você consegue estudar melhor, você consegue produzir melhor, você consegue trabalhar em menos tempo, produzir em menos tempo, que você estava levando eficaz, né? 4, 5, 6, 7, 10 horas para fazer, né? Então, é isso. Eu acho que é parar, se reavaliar, ver onde é que você pode melhorar e o que você pode fazer de práticas, inclusive, que reduzam esse estresse. Então, a gente tem, como no exercício físico, tem a yoga, né? Tem a aula de alongamento, por exemplo, na academia. Tem diversas atividades que vão lhe conectar com o que você, com a sua essência, com o que você precisa ali naquele momento, né? E fica muito mais fácil de... E são coisas simples. Quem não tem condições de estar na academia, vai num canto que você gosta. Você vai numa praça, você vai numa praia, você vai num campo. Coisas que elas lhe deixem mais tranquilas, mais leve. Você se reconecte com você mesmo, né? Isso é essencial. Essa autoanálise, esse conhecimento, né? Então, isso que ela fez foi excelente para ela, porque ela voltou. Você começa a ter um raciocínio mais lógico para a sua vida. Isso aqui eu não preciso dessa forma. Não preciso sair correndo dessa forma. Eu não vou morrer se eu não conseguir isso. E a gente como ela diz, né? Estou dizendo que eu já estou 18 anos na área e no auge da juventude, no auge da carreira, a gente quer abraçar o mundo com as pernas. E com o tempo a gente vai vendo que certas coisas a gente não precisa, a gente vai desacelerando. Porque a gente vai priorizando a saúde da gente mental. Isso, né? Isso então, é fundamental. A saúde mental da gente... Pô, Marrose, não, gente, quero paz nesse momento, quero tranquilidade. A gente fala assim, não, mas você está na academia... Então, eu estou na academia, é meu trabalho. Então, às vezes, não é o meu lazer estar dentro da academia. Eu gosto de treinar. Mas, às vezes, as pessoas me chamam, vamos treinar no domingo. Gente, eu já estou 18 anos dentro da sala de musculação só como profissional. E já treinava antes. Só que, naquele momento, que você me chama para uma academia, às vezes, não é um momento de lazer. Sim. Quando eu entro, às vezes, dentro da academia, apesar de gostar e amar o que eu faço, ele não é um momento de lazer. Eu olho para lá e vejo como meu trabalho. Então, para mim, aquilo dali, ele não... Por mais que eu amo o que eu faço, aquele momento ali para mim ele não vai me relaxar. Então eu preciso sair daquela caixa. Isso. Né? Procurar outras ferramentas aí, né? Para gerar esse relaxamento. E eu já tive burnout, né? 2017 ali, eu acho que quando a gente se conheceu, eu estava no burnout, que eu já vinha de um período, né? De fim de faculdade, com filha pequena. E aí, estagiando em 2 lugares, trabalhando ainda como psicóloga, para fazer essa transição. E aí, eu queria, me formei, eu já quero entrar com tudo. Então, eu já vinha estudando nutrição funcional antes de entrar na graduação, na verdade, de nutrição, né? E aí, eu tive burnout. Foi um período que foi muito desafiador, porque eu fazia, caramba, eu amo o que eu faço, mas eu não estou tendo energia para me levantar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu na tive, verdade. Na época de faculdade mesmo, o professor, eu fui bater no hospital, não sabia o que eu tinha, e eu estava com um nível de estresse elevadíssimo, e o médico falou, olha, se você não parar, seu organismo vai lhe parar. Isso. Ou você dá uma pausa. Eu estava trabalhando, estagiando, feito um louco,
para poder pagar minha faculdade, para poder Sim. ter minhas coisas. Estava no início ainda. E chegou uma hora, eu entrei numa estafa mental assim, e eu tive que parar 2 semanas tudo. Até a faculdade eu deixei de ir pelo menos uma semana, porque meu corpo não aguentava. Eu acordava às 4 horas da manhã e eu ia dormir de 00:30. Eu saí da faculdade mais de 10:30 da noite, chegar em casa, tomar banho, começar a organizar para o dia. Então, e era o dia todo trabalhando. Isso tudo de ônibus na época. Você imagina, tudo de ônibus. Então, não era fácil. E as pessoas às vezes não entendem que não adianta, não precisa. Claro que você tem que dar seu máximo para tudo que você vai fazer, né? Mas o seu máximo não significa você passar por cima da sua saúde. Isso jamais. Exatamente. Então, não adianta nem a gente começar a conversa de alimentação saudável, tire isso, coloca aquilo, se você não tiver bem, se essa saúde mental não tiver preservada, porque você pode colocar o melhor alimento do mundo num terreno que está ali infértil, sabe? Que, né, as coisas não estão bem. Então, essa conta não fecha. Essa saúde integral, e aí a nutrição funcional, ela bate nessa tecla da saúde mental e espiritual, né? Que isso tudo vai se conectando. Então, eu posso comer maravilhosamente bem. Se minha cabeça não estiver boa, eu não vou digerir bem, eu não vou produzir aquelas enzimas que eu falei, eu não vou conseguir absorver bem. Minha microbiota vai alterar. Tem vários estudos mostrando a alteração de microbiota por conta de cortisol, né? Do hormônio do estresse mais alterado de forma crônica. Então, a gente consegue fazer alteração do microbiota. Então, não tem como eu ter uma saúde nota 1000 se a minha saúde emocional ela não tá bem. Boa. Isso é um conjunto, né? A gente é complexo. O ser humano é complexo, ele é perfeito. E tudo está em volta de alimentação, exercício, mente, espírito. Né? Então, se você não tiver com tudo isso alinhado, é difícil, é dificílimo. É fácil falar o que eu estou falando, né? Põe em prática, é muito difícil. A gente mesmo que fala sobre isso todos os dias, a gente tá com ela está com os pacientes, eu estou com meus alunos todos os dias, a gente fala que, mas às vezes a gente próprio não consegue. Mas não significa que a gente não consiga, às vezes, a gente não vai passar a informação que é a informação correta para que você tenha uma vida saudável. Isso. Né? E assim, eu vou dizendo muito, é como se a gente fosse subindo degraus de uma escada. Então, muitas vezes, não dá para implementar tudo aqui, Paula, no primeiro momento, ok. Mas o que é que você conseguiu? Nesse mês eu consegui reduzir isso, eu consegui colocar mais atividade física, eu consegui ter momentos de lazer com meu marido, com meus filhos, né, com minhas amigas. Eu consegui reduzir bebida alcoólica, eu consegui fazer essas coisas. Eu não consegui fazer isso, isso e isso. Ok. Ok. Né? Não se mate, não se martirize por isso. E aí isso é um segundo momento. Né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma, porque gradativo. Não dá, né? Nós não somos robôs de uma hora para outra, mudei tudo na minha vida, né? 100%. Eu fui aprendendo muitas coisas, né? Como eu falei, eu tive esse burnout, eu já tinha me formado, mas eu era psicóloga, eu não tinha ideia, né, daquilo ali, mas eu fui atrás. E até hoje eu estou aprendendo. Nós vamos sempre aprendendo. Então, como é que eu posso melhorar a minha saúde? É fazendo isso, é indo pro retiro? Então eu vou pro retiro. Porque aí eu quero ver como é que eu vou ficar. Como é que fica a minha cabeça lá? Como é que fica meu sono lá? Como é que fica a minha produção lá? Como é que eu fico trabalhando de lá? E como é que fica quando eu chego em casa, quando eu estou mais sobrecarregada? Quais são as estratégias que eu posso fazer aqui? Que não dá pra gente viver em retiro sempre, né? Quais são as estratégias que eu posso fazer aqui em Natal que vão me dar uma sensação parecida do que eu vivi lá, né? Que estratégias eu posso colocar aí no meu dia a dia. Então, a gente vai aprendendo. E vai incorporando, né? De pouquinho em pouquinho, o nosso novo ser. Novo ser. Paula, o seu foco principal é trabalhar com mulheres. E provavelmente você deve ter mulheres que estão entrando ou que já estão na menopausa. Sim. E tudo é mais difícil isso para elas, né? Sim, sim. A questão do ganho de massa magra, que como ela começa a perder pele, cabelo, humor, porque a questão da menopausa, ela simplesmente vai deixando de produzir hormônio. Então ela passa a ter uma vida muito difícil. E qual seria a melhor forma de
para alimentação, suplementações, a gente não falou ainda sobre suplementações, Sim. né? Mas porque está falando, suplementação ela para complementar, ela suplementa. Então, alimento sempre em primeiro lugar, é a base. Mas como uma mulher, para entrar de uma forma mais saudável na menopausa, né? E para as mulheres que já estão e não estão tão equilibradas, elas precisam se equilibrar. Quais são os alimentos ou os suplementos? Como é que ela pode equilibrar isso para que ela possa ter uma menopausa menos, diria, sofrida? Tá. Então vamos pensar o seguinte: para a gente produzir hormônio, a gente precisa de nutriente. E esses nutrientes vêm de onde? Vem do que a gente se alimenta. Porque, como diz uma professora minha, a gente não aprendeu ainda a fazer fotossíntese. Nós não produzimos ainda, né, o que nós precisamos. Então, vem do alimento, tá? Então, primeira coisa, se esse alimento é de má qualidade, se esse alimento é inflamatório, você vai produzir ali substâncias de não tão boa qualidade, né? Esses hormônios vão estar bagunçados. A própria produção, vou produzir um pouquinho mais de um aqui, vou produzir menos do outro ali. Então, essa produção, ela fica meio bagunçada. Em se tratando da menopausa, então, quais são os alimentos? Esses alimentos que são básicos mesmo, né? Da natureza, verduras, legumes, proteínas, vegetais, frutas, de uma forma geral, né? Todos os tubérculos, mandioquinha, macaxeira, batata doce, inhame, girimum, tudo que a gente tem. Se for sem agrotóxico, sem veneno, sempre melhor, né? Isso não é uma realidade para todo mundo, não é uma realidade fácil, mas a gente consegue ir nas feiras livres, a gente consegue, né, em feirinhas, né, em pequenos agricultores, se a gente se disponibilizar isso, a gente consegue, né? Se a gente conseguir também incluir especiarias e chás, ervas que são anti-inflamatórias, maravilha, né? Gente, quando ela fala chás, ervas, não é os de saquinho não, viu? Não é aquele chazinho do saquinho não, que já foi demonstrado que tem muita porcaria lá dentro. Isso. Né? Então são as ervas mesmo, as folhas naturais, da forma que você vai na feira, lá compra. O pessoal tá vendendo lá de sacola. Isso. Um chá de canela, um chá de cravo, né? O chá da folha de amora, ela melhora muito a produção de alguns hormônios que vão decaindo na menopausa. Lógico que não é uma produção exacerbada, mas ela auxilia ali na manutenção. Temos um suplemento que se chama Vitex agnus castus, que é uma planta. Quase né? um palavrão, hein, gente? Vitex agnus castus. Ela é uma planta que aumenta em 40% a progesterona, que é um desses hormônios que vai caindo na menopausa, tá? De forma natural, endógena. Nós produzimos a partir dessa planta. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir, né, essa inflamação, melhorar o terreno biológico, que é o que a gente chama, né, o nosso organismo. Então, melhorar a digestão, ver se tem alergias ou intolerâncias alimentares ali por trás, né, para evitar com que essa inflamação ocorra. E muitas vezes vai necessitar de um médico, né, bastante responsável, que trabalhe muitas vezes com modulação hormonal mesmo, bioidêntica, uma modulação hormonal, né, que faça com que essa mulher consiga estar ali naquela janela de oportunidade, né, e não tenha esses efeitos que são muito deletérios da menopausa, né, que não são só os fogachos, mas a perda de massa magra, como você falou, a perda de massa óssea, né, distúrbios emocionais como depressão, por exemplo. Então, tudo isso, maior probabilidade de câncer, né? Então, o câncer, no caso, o câncer de colo de útero, o câncer de mama. Eu estou dizendo, eu fiz essa pergunta para ela porque eu tenho alunos, já tive alunas, no caso, que estão na menopausa, estão entrando, algumas entraram na menopausa, e elas, pô, Barroso, eu treino, estou fazendo a dieta, mas não estou conseguindo ganhar massa magra, às vezes perco gordura, mas às vezes não perco. O que está acontecendo? Aí não é só aquela questão de contar, como ela falou, contar calorias. Vocês mulheres já são seres mais complexos. E quando vocês entram nessa fase, se torna mais complexo ainda. Então a nutrição funcional, ela é essencial
para que vocês consigam chegar a ter mais saúde, ser mais suave essa entrada ou essa pós-menopausa. Isso. Eu estava até conversando com uma paciente que eu atendi semana passada. A mãe dela teve já câncer de mama e ela disse, Paulo, eu não quero fazer... Ela morre de medo de reposição hormonal. Não quero fazer nenhum tipo de reposição hormonal, tal. Eu só quero fazer a alimentação, só a dieta mesmo. E ela tinha muitos cistos nas mamas, né? Então, como a mãe dela tinha tido câncer de mama, ela fazia esse acompanhamento anual. Eu não sei se é de 6 meses ou anual, mas eu imagino que seja anual. E aí, quando ela foi fazer, eu a acompanho desde 2019. E ela entrou na menopausa ano passado. E ela disse, foi muito sutil essa entrada, eu não senti nada. Né? Até hoje ela não tem sintomas. E uma das coisas que a médica observou foi que não existem mais cistos. Esses cistos sumiram. Né? E a gente sabe que os cistos têm uma relação com predominância estrogênica, né? Enfim, tem algumas coisas ali que pode estar relacionado com uma inflamação maior. Eu não sei se nesse caso dela, eu imagino que sim, que a alimentação auxiliou muito nisso, né? Ela tem uma cabeça também super boa e tal. Mas a gente vê que há uma dificuldade maior, sim, para o ganho de massa magra, né? Porque o hormônio, ele que é o mensageiro, ele manda ali, né? Então, é importante que esse equilíbrio exista, né? Dessa função hormonal aí, para que haja, né, uma maior hipertrofia, uma maior proteção, né, dessa capacidade óssea, né, da formação óssea que a gente tem, enfim. Então, é isso. Paula, me diga o que motivou a você a buscar a nutrição funcional para emagrecimento, né, e as doenças autoimunes. O que é que lhe motivou a seguir essa linha de trabalho? Certo, vamos lá, voltar para 2016. Então, eu já vinha nesse percurso da universidade, sempre bem curiosa, né? E indo já para os congressos de nutrição funcional, enfim, comprando livros. E eu era muito seguidora de Rita Castro. Seguidora que eu falo não é online, não. Eu estava em todos os eventos que eu poderia estar. Eu estava. E aí, quando eu me formei, eu disse, eu não estou pronta ainda para começar a atender tudo, assim. Então, eu preciso ter uma supervisão. Então, eu chegava, atendia meus primeiros pacientes, levava para ela, né, marcava com ela uma supervisão. Eu disse, na psicologia existe isso, que é supervisão. Hoje é mentoria, né? É supervisão de caso, eu levava para ela e dizia, levava a anamnese do meu paciente, dizia, tá assim, assim, assim. E a gente ia discutir os casos, discutir a suplementação, e ela me dava alguns artigos, vai estudar e tal. E aí, nessa época ela já estava, né, dando aula fora, enfim, estava viajando muito, e tinha alguns pacientes que ela não conseguia. Teve esse paciente que era bem grave, com uma doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal bem grave, um médico, e ela disse, Paula, vá atender, eu estava acho que com 2 meses de formado, vá atender esse médico lá na casa dele, porque ele está tão doente que ele não consegue sair de casa. Caramba. Eu disse, tá bom, então, vamos lá. Ela disse, doença de Crohn, leia isso, tarará, e vá-se embora. Eu disse, tudo bem, e fui. E fiz esse primeiro atendimento, e aí ela foi começando a me passar esses primeiros casos, e a gente discutindo, fazendo a supervisão, e aí eu fui começando a investir nisso, então com cursos, né, tudo que eu podia, assim, com livros e artigos, tudo que eu podia consumir nessa época. Não tinha pós-graduação, nada específico para doença autoimune, mas tem esses cursos, né, tinham esses cursos de formação, e foi aí que eu fui começando a ter os meus primeiros pacientes e ver. E aí eu lembro que uma das minhas primeiras pacientes foi uma paciente de artrite reumatoide, né? Ou seja, ela tinha muitas dores articulares, né? Muita rigidez matinal e tal. E aí eu lembro que foram minhas preceptoras da Liga do Câncer que me encaminharam. Ela era uma enfermeira, da Liga, e aí minhas preceptoras de lá disseram, você já está trabalhando com autoimune, vamos mandar aí para você.
E aí eu fiquei encantada, porque também, tipo assim, 20 dias de plano alimentar, a gente retirou os alimentos que eram inflamatórios, a mulher não tinha mais dor. E você não ter mais dor é o que faz os pacientes voltarem, faz o que você seguir aquele plano alimentar quando você reduz, por exemplo, eu tenho azia, tenho refluxo há 10 anos. Como assim? Eu tirei tais alimentos, em 15 dias eu não tenho mais refluxo, né? Eu tinha diarreia crônica há não sei quanto tempo e eu não tenho. Então, isso foi fazendo com que eu me apaixonasse cada vez mais. Eu digo, é isso. Tem mais coisa por aí, eu preciso estudar mais. E lógico, tem aqueles pacientes que fogem da curva. Que dizem, não, só isso aqui não deu certo, não. Eu tenho que estudar mais. E aí, até hoje é isso, sabe? Porque tem aqueles que vão desafiar o que a gente aprendeu, né? E a gente vai ter que ir atrás. Essa questão da dor, como você fala, a gente já tive também alunos com dores crônicas e aí depois de um tempo você ouvir deles que eles não sentem mais dor, né? É satisfatório para a gente e imagine para eles, porque quem gosta de estar com dor, né? Isso. Então é uma coisa muito séria a questão da dor e o limiar da dor também. Não, a gente se acostuma com tudo. Não existe isso, você se acostumar com dor. Você pode, entre aspas, até certo ponto se adaptar, mas se acostumar, ninguém nunca vai se acostumar. Então, a questão da alimentação, a questão dos exercícios, da musculação em si, que elas vão tirar a sua dor, você vai tirar todo esse processo inflamatório, é essencial. É essencial para que você tenha essa vida sem dores, né? Que a gente até brincar e diz, eu tô com... Desculpa a palavra, gente, mas a PVC, né? Que a porra da velhice chegando, é dor, a fase do com dor ali, com dor aqui. Não, você vai ver pessoas novas com dores, processos inflamatórios, que pessoas mais velhas, de idade, se cuidam e não têm. Então, isso tem muito a ver com o seu estilo de vida. Isso, exatamente. Por exemplo, hoje eu me sinto com muito mais saúde de quando eu tinha 20 e pouquinhos anos. Porque eu procurei justamente a nutrição funcional, porque eu tinha uma dor no meu pé que eu dizia, caramba, eu sinto muita dor aqui. Isso só pode ser inflamação. Na minha cabeça, eu não sabia muita coisa, mas só pode ser inflamação. E aí tomava medicamento, fazia fisioterapia. Essa dor, ela foi começando a passear pelo meu corpo. Então, tinha época que era no pé, tinha época que era no joelho, e isso eu treinava. Tinha época que era no quadril. E eu dizia, tem alguma coisa errada. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, pode ser o glúten e tal. Ok, retirava, dava uma melhorada. Mas não era só isso, né? Tinha toda uma questão. Lembra que eu falava que eu adoecia muito? Então, eu também tinha uma desnutrição de micronutrientes, eu tinha desnutrição de ferro, eu tinha desnutrição de vitamina D, eu tinha desnutrição de várias vitaminas e minerais que eram importantes, inclusive para esse cálcio. E aí eu me lembro que quando eu era criança, eu fazia ginástica olímpica e aí senti uma dor muito forte no pé. E aí, na época, disseram, é como se o osso dela tivesse esfarelando. Ou seja... Não estava conseguindo absorver o cálcio no osso. O cálcio, exatamente. Mas, né, num período tão importante que ali era por volta dos 9 anos de idade. Então, isso é muito importante. E foi daí que eu fui buscando a nutrição, primeiramente, para me tratar. Né? E aí eu disse, pode ser que não dê nada. Né? Eu não sei se eu vou ter paciente, se não vou. Eu estou aqui fazendo o meu para ter. Mas mesmo que não der certo, vai servir para mim e para minha família. Ponto. Né? E para quem, e graças a Deus deu, e graças a Deus as pessoas procuram, e aí a gente vê a mudança, né, pelo estilo de vida, pela alimentação, é muito gratificante. Que bom. Parabéns por ter escolhido a nutrição e ser a profissional que você é. Eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, né? Obrigada. E justamente foi através de Rita que eu lhe conheci. Isso. E é difícil, né? O mercado ele está inflando profissionais de várias áreas e infelizmente ele está inflando de uma forma não boa. Eu digo, isso é uma opinião minha, que as graduações em si ela não é para todo mundo. Eu acho que existe uma escala para tudo, né? Existe gente mais para a parte tecnológica, gente mais para o trabalho braçal, né? Eu acho que quando você vai ser um profissional, principalmente da saúde,
Você tem que fazer porque você ama, porque você gosta, porque você é bom para aquilo, né? Então não faça só pelo dinheiro. Não faça que você não vai chegar a lugar nenhum. Faça porque você tem um objetivo. Ela tem um objetivo plausível, era cuidar da saúde dela e da família dela. E tá aí hoje ela profissional, né, de sucesso, né, um excelente profissional. E Paulo, diga aí para o pessoal qual é suas redes sociais, né? Que você não disse ainda, né? E é bom o pessoal lhe acompanhar. Vamos lá, é o @paulamaia.nutri. Isso. E aí eu dou umas diquinhas lá. Não diquinhas não, viu? Corta essa. Diquinha é meio blogueiragem. Né? É o @paulamaia.nutri. E lá eu vou falando de diversos temas, né? Desde... Fala um pouco sobre doenças autoimunes, né? Sobre emagrecimento saudável. Tem alguns vídeos de receitas, enfim. E aí eu vou mostrando também um pouquinho da minha vida, do que eu vou fazer no dia a dia, né? Como eu vou implementando essas estratégias e trazendo essas novidades. Porque uma das coisas que eu gosto muito é de me atualizar e inovar, sabe? Como eu falei, os estudos, eles estão, né? A gente tem um acesso muito fácil hoje aos estudos de ponta, a essas novas tecnologias, né? E ao mesmo tempo, esse resgate, né? É o que eu venho trabalhando muito, estudando muito, esse resgate também da nossa ancestralidade, como é que os antigos faziam, né? Porque não adianta só a gente olhar para frente, é um passo para frente e um passo para trás. Como é que eu faço? Como é que eu posso juntar esses dois mundos, né? Quais eram as plantas que eram utilizadas lá atrás, quais eram as estratégias que eram feitas lá atrás, que podem sim ser feitas e aplicadas no dia de hoje. As pessoas se perguntam às vezes porque as pessoas do interior, as pessoas mais velhas de idade, elas têm uma saúde melhor do que a gente que tem 20 e poucos, 30 e poucos anos. Primeiro, eles não têm velocidade de informação. Que está aqui a milésimos de segundos, ela está aqui já. Tudo eles fazem manualmente. Limpeza de casa, lavando a roupa, né? Arando o terreno, cuidando da casa, né? Levantando parede, cuidando do gado. Então, além a mente estar ocupado o tempo todo, o corpo físico está ocupado. Então, por isso que eles vivem mais e têm mais saúde. Isso. Né? Tem esse apoio social ali, né? Pessoas, eles crescem e envelhecem com pessoas próximas, com vizinhos, né? Com esses momentos. O nível de estresse é o nível de quase, estresse menor. Não vou dizer que é zero, mas é muito menor do que... Isso. Não enfrenta engarrafamento, né? Tem um livro que se chama Blue Zones e tem um documentário também no Netflix que veio a partir desse livro, que eles encontraram 8 lugares na Terra onde existem um maior percentual de centenários. E aí eles foram descobrir, eles foram investigar por que essas pessoas viviam tanto, por que elas eram tão longevas. E algumas coisas são essas que você está falando assim. Então, eles fazem os trabalhos de forma manual, né? Eles plantam geralmente o que comem. Ou eles compram ali, né? Praticamente não existe processados. Exato, na vida deles. Não existe processados. Né? Eles têm uma relação social ali, né? Com família, com amigos. Então, tem algo que foge muito do que a gente vive hoje na cidade. Bem, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de Paula Maia. Quem quiser saber mais sobre ela, vai lá no Instagram, acessa, vai estar aqui na bio, certo? Então, vai lá, acesse o Instagram dela. Quer perguntar, vai ter link na bio dela também, provavelmente pro WhatsApp, manda um direct, ela vai... Quem quiser se consultar com ela também, vai na agenda, vai falar com a secretária dela e vai se consultar com ela. Paula, lhe agradeço demais, né, por estar no meu primeiro podcast. Né? Eu que agradeço. Né? Então, muito eu obrigada. espero que o nosso podcast, que não é meu, é nosso, né? O podcast ele veio aqui para transmitir saúde, qualidade de vida, falar da parte fitness, apesar de ser Fitcast com Barroso, mas não é só fit, tá, gente? É um podcast que vai falar sobre esporte, sobre eventos que tem na nossa cidade, né?
quando tiver campeonatos de beach tennis, de crossfit, campeonato de surf, campeonato de tudo, né? Que tem fisiculturismo também. Então, aqui é para a saúde e é para vocês. Eu fiz esse podcast para vocês e agradeço demais a presença dela. Um conteúdo assim maravilhoso que vocês vão ficar impactados, mas não era isso que eu ia falar. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço demais, né, por ter participado do seu primeiro podcast e que venham outros. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui nessa sala, né, debatendo com outros profissionais, né, de uma forma multidisciplinar, para que a gente venha passar o máximo de informações para vocês. Tá joia. Obrigado. Obrigada a você.